Olá, eu sou o Leandro Tombini. Eu tenho graduação em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Pelotas. O artigo que eu vou apresentar agora tem como título Colono, desconstruindo o estereótipo por meio de relações entre música e cultura. A orientação do artigo, então, foi da professora doutora Georgina Lima. Esse trabalho ele apresenta um recorte de uma pesquisa que foi realizada em 2020. Foi realizado para o Seminário Avançado Cultura, Colonialidade e Pedagogias, no doutorado em Educação da Universidade Federal de Pelotas. O objetivo dele, então, foi estabelecer algumas relações entre a minha história pessoal com a música e o conceito de cultura. Como metodologia, então, posso dizer que esse trabalho foi realizado nos moldes da pesquisa de cunho qualitativo, bibliográfica, em livros e artigos e textos de websites, e também documental, em fontes sem tratamento analítico, como desenhos, fotografias e letras de música. Ele investiga o termo colono, desvelando que, como substantivo, é utilizado de forma diversa e, por vezes, confusa, designando desde um senhor de engenho, latifundiário, escravagista ou colonizador europeu, até o trabalhador de uma pequena propriedade. E, como adjetivo, é utilizado com frequência em muitas regiões do sul do Brasil de forma pejorativa, para designar uma pessoa grosseira e inculta. Ele verifica que a palavra colono está ligada a um imaginário que os inferioriza no nosso contexto societário, mesmo tendo carregado consigo a virtude de terem desbravado terras para a formação de muitas cidades, como ocorreu em Chapecó. É uma cidade de Santa Catarina. Nessa cidade, o que acontece? Ela carrega no próprio nome a marca da colônia, pois Chapecó, com X, né? Hoje a cidade é escrita com CH, na época com X, em tupi significa lugar de onde se avista o caminho da roça. Além disso, o português sem sotaque de colono, ele também é elevado ao status de fala, de fala correta, né? Sem o sotaque. Ele é análogo ao que ocorre com o prestígio que é relegado às línguas ocidentais, por exemplo, o inglês, o francês, o alemão e o italiano, sobre as não ocidentais, as quais, em nome de sua própria verdade, servem como um artifício para as atuais formas de dominação. Quem diz isso é o McLaren, então. Em defesa dos pequenos agricultores, então, no início dos anos 90, a banda Chimia, que era uma banda de qual eu participava, na cidade de Chapecó, Santa Catarina, compôs uma música, né, e executou. Essa música era denominada Colono. As letras eram de contestação política e o som, uma mistura do estilo mais agressivo do punk rock, que chegava por meio dos discos e gravações de fitas cassete, com ritmos provenientes de músicas descontraídas de bandinhas regionais. Elas eram tocadas nos populares bailões e eram veiculadas pelas rádios da época. Para ilustrar essa música, que eu fiz um desenho, uma desconstrução daqueles brasões das famílias nobres, né? A banda também, ela tinha um visual agressivo, estereotipado, contrário ao sistema. E outras coisas, outros elementos próprios ali da região se misturavam nesse estilo punk. Também os penteados iam além do tradicional moicano, pois tinham cabelos do estilo Chanel, Rockabilly. Então, como conclusões, constata com base em Eggleton que a palavra cultura, que inicialmente designava um minucioso processo material, veio a ser transposta metaforicamente para os assuntos do espírito, reunindo estrutura e superestrutura numa única noção, cartografando uma existência rural para uma existência urbana da humanidade. Refere-se ainda a um desvio semântico e paradoxal, pois um dos significados originários da palavra cultura é lavoura, e a palavra couter, cognata de cultura, significa a lâmina do arado. Assim, ser inculto nada mais é do que um estereótipo imposto ao colono, pois ser menos apto a se cultivar, uma vez que a agricultura deixa pouco tempo livre para tal, não significa ser desprovido de cultura. E, mesmo assim, além disso, a própria palavra cultura não passa de uma invenção. Segundo Restrepo, né, ele vai dizer que cultura é uma construção histórica bem específica e nada neutra. Depende de quem se apropria dele e para que é colocado em jogo, visto que pode ser conservador quando é instrumentalizado pelos setores dominantes para reproduzir seu poder, mas também pode ser ferramenta desestabilizadora quando reencontra do lado dos setores subalternizados. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade.